Vamos lá? MCASP, página 406. A gente está lendo aqui a parte das definições relativas ao custo de benefício definido. A gente já leu bastante definições ontem aqui. Custos, juros, remensurações, liquidação, benefícios pós-emprego, o reconhecimento e a mensuração dos planos de benefício. E nós vimos aqui essa parte dos custos, né? Eu vou seguir daqui. Se não me engano, a gente leu até aqui, entendeu? Dos custos finais do plano de benefício e o que influencia nesses custos. Vamos seguir daqui, então, na 406. Né? Vamos lá. Pega a sua água e seu café e vamos para o manual. Bora lá. No que se refere ao método de avaliação atuarial, a entidade deve utilizar o método de crédito unitário projetado, o método PUC. Então, no que se refere ao método de avaliação atuarial, do estudo que o atuário faz para o RPPS, a entidade deve utilizar o método de crédito unitário projetado, que é denominado PUC, método PUC, para determinar o valor presente das obrigações de benefício definido e o respectivo custo do serviço corrente, e, quando aplicável, o custo do serviço passado. O método de crédito unitário projetado, que é o PUC, considera que cada período de serviço dá origem a uma unidade adicional de direito ao benefício e mensura cada unidade separadamente para constituir a obrigação final. Eu acho que eu entendi o que é esse método PUC, né? Talvez, assim, um cálculo individualizado de cada beneficiário, eu imagino que seja isso, mas não tenho certeza. Não tem, pelo menos aqui na leitura, não me parece assim que está muito claro, né? O que é, também não sei se é o objetivo explicar em detalhes o que é esse método. Mas é o método que tem que ser utilizado pelo atuário. Eu já ouvi o pessoal falando desse método PUC nas reuniões da CTConf, quando está apresentando a IPC do RPPS, a IPC 14, né? Vi o pessoal falando muito desse método, mas eu realmente não conheço em detalhes. Mas, enfim. A entidade deve descontar a valor presente o total da obrigação de benefícios pós-emprego, mesmo que uma parte da obrigação seja liquidada antes de 12 meses do final do período de referência das demonstrações contábeis. Então, a entidade deve descontar a valor presente o total da obrigação de benefícios pós-emprego, mesmo que uma parte seja liquidada antes de 12 meses, porque normalmente o valor presente se aplica para projeções de mais prazo, né? Então, eles estão reforçando aqui que tem que fazer esse desconto, mesmo que o prazo seja inferior a 12 meses. Ou seja, mesmo que seja de curto prazo. Para determinar o valor presente das obrigações de benefício definido e o respectivo custo do serviço corrente, quando aplicável, o custo dos serviços passados, a entidade deve atribuir o benefício aos períodos de serviços de acordo com a fórmula de benefício do plano. O método de crédito unitário projetado exige que a entidade atribua benefícios ao período corrente para determinar o custo do serviço corrente. Então, o método de crédito unitário projetado exige, para aplicar esse método, é exigido que a entidade atribua benefícios ao período corrente para determinar o custo do serviço corrente e atribua benefícios aos períodos correntes e anteriores para determinar o valor presente das obrigações de benefício definido. A entidade deve atribuir benefícios nos períodos em que surge a obrigação de prover os benefícios pós-emprego. E essa obrigação surge quando os empregados prestam serviços em troca
de benefícios pós-emprego, que a entidade espera pagar em períodos futuros a que se referem as demonstrações contábeis. Então, essa obrigação surge nesse momento, em que os empregados vão prestando serviços, o seu trabalho, né, sua mão de obra, e em troca do seu serviço prestado, ele vai gerando o cálculo aqui, né, vai gerando benefícios que ele vai receber pós-emprego, né? Eu faço essa leitura. Mas eu vou combinar com vocês, hein, que essa leitura aqui da parte da RPPS não é simples, não é fácil, né? Para quem não é especialista nessa área aqui, é difícil. E até a forma como é escrito, né? Podia ter mais exemplos, assim, né? Certamente. Exemplificar, ao invés de ficar toda hora falando de benefício para lá, benefício para cá, colocar alguns exemplos, né? Do que são os benefícios em si. A gente viu lá para trás algumas definições, mas na hora da leitura aqui, você esquece, né? Eu esqueço. Daí também ficar toda hora voltando para entender, mas enfim, é só da forma como a gente está lendo. Para quem é da área, para quem vai se especializar mais na área do RPPS, aí faz sentido, né? Volta aqui, relê, aí vai anotando os benefícios para ter um entendimento maior. Vai para cada um. Eu já falei para vocês isso também, sabe? Acho que cada um tem que saber selecionar e no que vai se aprofundar, no que vai se aperfeiçoar, porque não dá para você ser bom em tudo, não. RPPS é uma coisa que eu não mexo muito e nem faço questão, sabe? Se aparecer, por exemplo, imagina, aparece, tem um curso aqui, não sei o que, de RPPS, você faz? Não faço. João, apareceu uma assessoria aqui, não sei o que, a entidade do RPPS, você faz? Não pego, porque não é da minha área e não quero me especializar nisso, porque a área é muito específica. Agora, se eu fosse pegar, eu falei para vocês isso aqui quando eu comecei a ler a parte da RPPS. Falei, se eu fosse pegar, aí era para pegar, para me especializar, para realmente virar uma autoridade na área, para arregaçar. Porque tudo que eu pego para fazer, eu faço bem feito. Agora, para pegar, para fazer mais ou menos, eu prefiro não pegar. Porque eu tenho meu nome para preservar, minha credibilidade. Eu acho que é um cuidado que todo mundo tem que ter, né? Eu e você. É você fazer as coisas bem feitas. Se você quiser fazer, se você se propor a fazer, faz, mas vai fundo, faz bem feito. Para não ficar fazendo as coisas meia boca. Então, eu não me aprofundo. Estou lendo aqui, tem umas partes que eu estou lendo aqui, estou meio perdido, porque não é da minha vivência, mas nós estamos lendo junto, né? De repente tem vocês aí que já acompanham, tá mais por dentro e tá conseguindo até entender melhor que eu, né? Mas eu só pego coisa que eu dou conta de fazer. Se eu não dou conta, eu caio fora. Você não precisa estar sempre preparado, sabe? Mas você tem que, pelo menos, gostar do assunto, se interessar e saber que você precisa de tempo para poder fazer, né? Não quer dizer que você tem que estar pronto para fazer tudo, não. Mas tem que ser uma área que você gosta, que você vai pegar, que você vai se aprofundar de verdade, né? Às vezes você não está 100% preparado para fazer, mas você sabe que você vai ter tempo para poder estudar, para se aperfeiçoar, vai fundo. Quando o trem apertar, você vai se dedicar para poder dar certo, né? Tem que ter essa consciência de fazer as coisas bem feitas. Eu não gosto de coisa mais ou menos, não. As técnicas atuariais permitem que a entidade mensure essa obrigação com suficiente confiabilidade para justificar o reconhecimento do passivo. Então, tem que ser aplicado as técnicas atuariais. Normalmente, esses cálculos, né, esses benefícios, essas coisas aqui, é calculado pelo atuário, o pessoal que trabalha com a folha dos benefícios do RPPS, se aprofunda mais nisso, a contabilidade, pelo que me consta, né, pelo que eu sei, do que eu acompanho de clientes que são da Previdência, a contabilidade vai acompanhando para entender, até para fazer alguns registros, mas nem sempre é algo que é requerido, sabe? Você se aprofundar em níveis extremos de início, por exemplo, né? Tem coisa que você vai se aprofundando com o tempo e à medida do que for requerido do trabalho ali, da contabilidade. Às vezes é mais um trabalho de escrituração, de lançamento, o negócio já vem tudo pronto, né? Enfim, cada um tem a sua consciência e sabe do que pode fazer e o que não pode, não é? Mas é uma área bem complexa, não é uma coisa simples, né? Às vezes tem gente que já está na área há muito tempo e fala, não, isso aí é simples, mas a verdade é que não é simples. É a pessoa que estudou demais, se aperfeiçoou demais. Eu tenho esse problema também, né? Tem coisas para mim hoje que são mais simples. Por exemplo, vou falar de balanço, demonstrativo fiscal, PCASP, né?
vou falar de alguns procedimentos ali da execução orçamentária. Para mim, hoje, depois de muitos anos, tudo isso se tornou simples. Mas para quem está começando, é uma coisa de outro planeta, né? Tem o Guilherme mesmo, né, que trabalha comigo. Ele está estudando contabilidade ainda, começou a ver a área pública e nem sabia que existia contabilidade pública, né? Foi saber depois que veio trabalhar comigo. E ele fala, João, para mim é uma doideira, porque não entendo nada, né? Daí eu lembro de quando eu comecei na área pública também, que para mim era um absurdo, era assustador. Né? Hoje virou simples, porque também depois de tantos anos, de tanta prática, de experiências, a coisa vai se tornando mais simples. Mas no começo, era um negócio de chorar, porque era complicadíssimo, de você não entender, se sentir um incompetente, um inútil, um imbecil que não consegue entender, sabe? Você se sente o pior das pessoas do mundo. No começo é muito difícil mesmo. O benefício é atribuído a períodos contábeis individuais, de acordo com a fórmula de benefício do plano. Entretanto, se o serviço do empregado, em anos posteriores, conduzir a um nível significativamente mais elevado de benefício do que em anos anteriores, a entidade deve atribuir o benefício em base linear, até a data em que o serviço adicional pelo empregado conduza a um valor não significativo de benefícios adicionais. É complicado, né? Às vezes você lê assim, né? Eu fico atento, eu estou muito atento para isso aqui, ó. Por exemplo, você está lendo aqui, o benefício é atribuído a períodos contábeis individuais, de acordo com a fórmula de benefício do plano. Mas o que é uma fórmula de benefício de plano? Nunca vi uma fórmula de benefício. Como é que você vai entender? Você nunca nem viu uma fórmula. Eu não sei o que é uma fórmula de benefício do plano. Aí você lê, né? Só para você entender como que é, né? Tá, nosso cérebro vai bugando, ele vai travando, porque você vai lendo coisas que você não consegue ver. Mas o que é uma fórmula? Não sei. Eu já fico boiando na frase. Já não sei o que é uma fórmula, já não entendi a frase. Outro exemplo. Entretanto, se o serviço do empregado em anos posteriores conduzir a um nível significativamente mais elevado, ó, aí vem assim, ó, nível significativo. Significativo é subjetivo. O cérebro já trava. O que é significativo? Tem que ter métrica, número. Significativo é relativo. Aí o seu cérebro já para, já trava. Porque você não consegue determinar o que é significativo ou não. O que é mais ou menos importante? O que significa mais ou menos? O cérebro já para de novo, já trava. Quando você está aprendendo, você começa a ler coisas que você não entende. Aí o cérebro voa, vai lá para o espaço. E você não consegue entender mais. Aí você vem aqui, ó. Mais elevado, a entidade deve atribuir em benefício em base linear. O que é uma base linear de um benefício? Já bugo de novo. Já meu cérebro já está lá em Marte. Eu não consigo entender mais o parágrafo, porque eu já li 3 coisas aqui que eu não tenho conhecimento nenhum. Não tenho base nenhuma. Aí o meu cérebro já está lá em Júpiter. Eu não consigo entender mais a frase, porque eu li coisas aqui que eu nunca vi. Aí meu cérebro já vai para pipoca. Mas vamos terminar de ler. Né? Só estou falando para você entender que para mim também não é simples. Tem coisa que eu leio que eu também não entendo. E é normal, a gente tem que saber conviver com isso aqui. Ó. A gente está lendo, né? Eu vou ler isso aqui e aí vou ficar desesperado porque eu não estou entendendo, vou ficar me achando um imbecil, um burro. Não, é porque isso aqui eu nunca vi. Eu sou capaz de entender se eu pegar isso aqui, se eu for entender. Você também tem capacidade de entender. Né? Então, quando você lê o negócio aqui que você fica boiando, não fica achando que você não dá conta, que você não é capaz. É só porque você não tem vivência no que a gente está lendo, né? E aí para você fica difícil, entendeu? Mas é normal, isso aqui é aprendizado para a vida, né? Para você também saber que a gente tem muito para aprender, eu também. Tem coisa aqui que eu leio que eu não sei como é que é. E aí fico boiando. Quando os serviços prestados por um empregado em anos posteriores tendem a gerar um nível significativo mais alto de benefícios que o dos anos anteriores, a entidade deve repartir linearmente o benefício no intervalo de tempo entre a data em que o serviço prestado por um empregado lhe gera um benefício segundo o plano e a data em que serviços futuros prestados pelo empregado levam a montantes
não significativos de benefícios futuros, segundo o plano, não considerando aumentos em salários futuros. Quando os serviços prestados por um empregado em anos posteriores tendem a gerar um nível significativo mais alto de benefícios, e aí os benefícios vão se elevar por causa do trabalho que o empregado prestou. Então, a projeção ela é maior do que vinha acontecendo nos anos anteriores, né? Porque o nível de trabalho dele mudou, talvez a remuneração, ou o cargo que ele ocupa, né? Isso influenciou nos benefícios. Então, a entidade deve repartir de forma linear o benefício no intervalo de tempo entre a data em que o serviço prestado por um empregado gera um benefício, segundo o plano, e a data em que os serviços futuros prestados pelo empregado levam a montantes não significativos de benefício, segundo o plano, sem considerar aumentos de salários. Não consigo entender. Vamos seguir só. Vou só ler para não dificultar mais. Eu não estou conseguindo entender essa parte, não. Talvez é simples, é só talvez a forma como está escrito, assim, que fica difícil de entender. Premissas atuariais. As premissas atuariais não devem ser enviesadas e devem ser mutuamente compatíveis. As premissas, né? Aquilo que é o início, aquilo que vai direcionar, como se fossem princípios, né? Premissas, aquilo do qual a gente parte como verdade no início. Então, as premissas atuariais, elas não devem ter viés, elas não podem ser parciais, tem que ser neutra, imparcial, sem nenhum tipo de viés, né, que favoreça uma parte ou outra. E devem ser mutuamente compatíveis. As premissas atuariais não são enviesadas se elas não forem imprudentes, nem excessivamente conservadoras. Então, ela não é inconsequente, não é uma premissa atuarial que define um plano de benefício, não calcula algo assim que é totalmente imprudente, inconsequente, mas também não é muito conservador. É uma premissa que busca algo mais imparcial, algo mais ideal, mais próximo da realidade, do que é justo. As premissas atuariais são mutuamente compatíveis se refletirem as relações econômicas entre os fatores considerados, tais como inflação, taxas de crescimento do salário e taxas de desconto. Então, vai buscando um equilíbrio entre as variáveis que vão influenciar os benefícios e os planos de benefício, né? Como inflação, taxa de crescimento do salário e taxas de desconto para poder trazer as obrigações ao valor presente. Tá, aqui já está mais natural a leitura. Acho que é porque, assim, com questão atuarial, de provisões, a gente trabalha mais. Eu já trabalhei mais, né? Com registro de provisão, eu já consigo enxergar mais essas projeções, né? Taxas, por exemplo, inflação, desconto, valor presente, viés, isso aqui tudo é mais comum para mim. Eu consigo entender isso aqui, eu entendi isso aqui. Mas essa parte dos benefícios, como eu não mexo com isso aqui, eu fiquei boiando nessa parte dos benefícios aqui, ó. Essa parte de benefício aqui foi treta. Porque não calculo o benefício, né? Não mexo. Para quem mexe é mais tranquilo de entender. As premissas atuariais são as melhores estimativas da entidade para as variáveis que determinarão o custo final de prover os benefícios pós-emprego. Maravilha. Então, o que é a premissa atuarial? São essas estimativas, né? As bases que a gente vai usar, as taxas que vão ser aplicadas, né? De que forma que a gente vai encontrar uma estimativa adequada, mais próxima da ideal, imparcial, considerando todos os fatores, todas as variáveis, para determinar o custo final do benefício pós-emprego, para calcular o benefício, né, da aposentadoria, da pensão, enfim, do benefício que aquele empregado vai acessar depois do trabalho, quando ele parar de trabalhar. As premissas atuariais devem refletir alterações em benefícios futuros que estejam estabelecidos nos termos formais do plano. E não devem refletir alterações nos benefícios futuros que não estejam estabelecidos nos termos formais do plano. Vanusa, você está aí, Vanusa? A Vanusa trabalha com RPPS, mano.
A Vanusa hoje estava aqui, não vi aqui, deixa eu ver. A Vanusa tá, não sei se ela ainda está acompanhando, mas a Vanusa trabalha com RPPS lá no Paraná. Depois você fala para mim, Vanusa, como é que tá a leitura para você, você está entendendo tudo? Ou se esses termos aqui, dessas questões dos benefícios também, é coisa que você realmente não mexe, não vem para contabilidade aí para você mexer. Pois eu quero te ouvir, que eu sei que você trabalha, né, com RPPS, tem mais gente aqui que trabalha com RPPS. Depois eu vou mandar, acho que eu vou lembrar, vou mandar esse link aqui para um amigo meu que é contador do RPPS, ele até virou presidente do RPPS já, que tem muita experiência na área. Vou mandar para ele acompanhar a leitura e meus comentários, para ver o que ele vai me falar. Seu Hélio, ele é fera, conhece bastante de previdência, mas também já está há muitos anos na área, né? Hoje ele é presidente do RPPS. Né? A parte atuarial é grande, mas é terrível, né? Tem que especializar. Aí você especializa, fica simples, né? Se você se especializar, fica simples. É porque falta prática, falta experiência, vivência, né? É normal. Ó, as premissas atuariais compreendem as premissas demográficas e as premissas financeiras. Não tem nada na vida assim que a gente não possa aprender, né? A gente só tem que realmente se dedicar, sentar, estudar, praticar, a gente aprende. Nós somos inteligentes para aprender. É que é duro você querer entender um negócio que você nunca fez na vida, né? Aí como é que você vai querer entender, né? Aí é complicado mesmo. Então, as premissas atuariais compreendem as premissas demográficas, da demografia, do território demográfico também, né? E outras. Acho que premissa demográfica não é só territorial, né? Mas entram outras questões também em estudos demográficos. E as premissas financeiras. Premissas demográficas, ela, tá vendo? Premissas demográficas são premissas relacionadas com mortalidade, taxas de rotação entre empregados, incapacidade e aposentadorias antecipadas, proporção de participantes, de pessoas que participam do plano, com dependentes que têm direito aos benefícios também, proporção de participantes no plano que escolheram cada opção de pagamento disponível nas condições do plano. Então, você vai avaliar demograficamente a proporção, a taxa das pessoas que estão, né, envolvidas em cada uma dessas variáveis que a gente vai avaliar. Né? Deixa eu só ver o que é demografia, o que significa. Demografia. Ciência que investiga as populações humanas, sob uma perspectiva de quantidade. Então, você vai avaliar populações humanas, né? Populações de pessoas, com taxa de mortalidade, de rotação. Então, demografia é a ciência que investiga populações humanas, sob uma perspectiva de quantidade, né? Quantitativa. Premissas financeiras são as premissas que lidam com itens como a taxa de desconto, níveis de benefício, excluindo os custos dos benefícios a serem custeados pelos empregados e salários futuros, impostos a pagar pelo plano sobre contribuições relativas ao serviço antes do período de referência, sobre benefícios procedentes desse serviço. Essas são as premissas financeiras. Taxas de desconto, os valores de custo dos benefícios, os impostos, então tudo que vai relacionar a parte financeira. Né? Isso aqui para nós é mais tranquilo. E a parte demográfica são os estudos, né, da população, do conjunto de pessoas que se encaixa em cada variável que interfere nos benefícios. Maravilha. Essa parte aqui foi mais suave. De premissa atuarial foi um pouco mais tranquilo. Aqui eu já entendi mais como é que é. Mas mesmo assim, não elimina o fato de a gente não ter prática com isso e pelo fato de não ter prática, dificultar o entendimento. Essa é uma grande questão, né, para reflexão. A questão da prática, né? Até quando a gente lê o evangelho aqui, a gente lê o evangelho junto.
E é isso, né? Porque quando a gente está lendo o Evangelho, você vem e lê a Bíblia, imagina. Você lê o Evangelho. Aquilo ali é teoria, você está lendo. Se você não visualizar situações práticas ou não conseguir vivenciar na prática aquilo, né, o nível de autoridade que você tem no assunto fica reduzido, porque você leu, tudo bem, já li isso em algum lugar. Mas se a gente não tiver presente para poder viver, praticar, né, e se aperfeiçoar, a gente não consegue gerar autoridade, não consegue ter um entendimento maior daquilo que a gente está lendo, né? Isso é normal. Às vezes eu leio coisas que eu tenho um entendimento maior do que você e vice-versa. Você lê coisas que você entende mais do que eu, porque cada um de nós tem experiências diferentes. E esse é um grande desafio para quem tem equipe, para quem ensina. É sempre lembrar que a pessoa que está lá do outro lado, ela não tem vivência, não tem prática naquilo que você está ensinando, de forma que você tem que mergulhar ela nessas experiências para que ela tenha um entendimento maior daquilo que ela está lendo, senão ela não consegue entender, né? Vamos orar. É isso. Hoje à noite tem live aqui no canal, viu, turma? Tem a live, para fazer a nova era da contabilidade. Para eu mostrar para a turma as oportunidades, as coisas que estão surgindo na contabilidade pública. Tem coisas que eu tenho acompanhado, tenho percebido, tem coisa que às vezes as pessoas nem percebem, nem vê, né? Falei para vocês, o Guilherme veio trabalhar comigo, nem sabia que existia contabilidade pública, né? E outros que já trabalham na contabilidade pública, que trabalha, às vezes está passando sufoco, aperto, não está contente onde está trabalhando, porque não consegue nem visualizar que existem outras oportunidades, não consegue entender o que está acontecendo, não consegue projetar um cenário para o futuro, né? Então, a ideia hoje é expandir a visão da galera para as coisas que estão acontecendo, né? Para que cada um possa aproveitar melhor esse momento, possa se dedicar, focar em alguma área que queira realmente se aperfeiçoar. Então, hoje a gente vai ter essa primeira aula hoje à noite, né? Depois amanhã e quinta também. Hoje, amanhã e quinta. Tá? Vocês estão convidados.